Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da Netflix, que acabou de ter uma das maiores notícias da sua história acontecendo. Então, vamos lá! E pessoal, que notícia é essa que é muito importante para a história da Netflix, pelo menos quando a gente olhar de volta, né, para esse ano de 2023, essa com certeza vai ser uma das notícias mais importantes, que é a saída do Reed Hastings do cargo de CEO ou co-CEO da empresa. E quem é Reed Hastings? Reed Hastings é um dos fundadores da Netflix, juntamente com o Mark Randolph. Então o Reed Hastings e o Mark Randolph fundaram a Netflix e o Mark Randolph se tornou o primeiro CEO da empresa. Só que depois de um tempo, eu acredito que em 1999, o Mark Randolph saiu do cargo de CEO e o Reed Hastings ascendeu, né, a posição de CEO. Obviamente ele já era fundador, ele já era membro do conselho e etc. E depois de algum tempo eles adicionaram o Ted Sarandos dentro da Netflix. Eu já li o livro da Netflix, então eu não posso estar me lembrando um pouco mal os detalhes. Mas eu sei que o Ted Sarandos e o Reed Hastings, eles são co-CEOs há muito tempo. E o Reed Hastings, em meio a essa gigantesca crise do mercado, em meio a Netflix não ter tido um ano tão bom, e eu tô falando um ano tão bom em termos de ações, né, porque a Netflix teve um ano sensacional em termos de conteúdo, pelo menos em termos de conteúdos relevantes, né, muitas séries gigantescas foram lançadas entre 2021 e 2022, e parece que 2023 vai seguir mais ou menos esse mesmo caminho. Só que o Reed Hastings decidiu sair do cargo de CEO. Obviamente, ele ainda é o fundador, ele ainda deve ter muitas ações dentro da empresa, então ele ainda vai continuar com alguns cargos, mas ele não vai continuar mais no cargo de CEO. Isso é muito importante porque a cultura da Netflix, né, pelo menos muitas pessoas falam que gira em torno da figura do Reed Hastings. Só que o Ted Sarandos não vai ficar sozinho como CEO. Eu não entendo por que eles não têm um CEO só. A grande maioria das empresas tem somente um CEO. Eu acho que a Netflix gostou dessa divisão de poder entre duas pessoas. Talvez um sistema ali de checks and balances, né? Então um meio que fiscaliza o outro. Eu não sei porque realmente não é algo tão comum assim. Mas o antigo COO, que é o Greg Peters, eu já falei a respeito do Greg Peters aqui no canal para vocês. O Greg Peters, ele ascendeu ao cargo de co-CEO juntamente com o Ted Sarandos, enquanto o Reed Hastings não faz mais parte desse cargo. Então aqui, pessoal, só dando uma olhada na reportagem que o Hollywood Reporter fez a respeito desse assunto hoje. Netflix Shocker, né? Ou seja, um choque na Netflix. Reed Hastings deixará o cargo de co-CEO e permanecerá como presidente executivo, né? Então ele vai continuar com o cargo de presidente, né? Que é um cargo importantíssimo, mas não é tão importante quanto o cargo de CEO. Vale a gente lembrar que a mesma coisa aconteceu com o Twitter algum tempo antes, né, do Elon Musk comprar. O presidente do Twitter deixou o cargo, né, de CEO lá que ele tinha, o fundador, quer dizer, do Twitter, deixou o cargo de CEO. Então isso é muito comum de acontecer, né, principalmente quando está em um momento de crise, quando o fundador começa a perder um pouquinho de força dentro da empresa, quando as pessoas começam a ver que novas cabeças ali devem fazer parte das decisões. Normalmente isso acontece. Obviamente muitos outros fatores podem estar em jogo. Como eu disse, ele é CEO da empresa há muito tempo, né, 22 anos aí, pelo menos 23, até 24 anos aí no cargo de CEO. Então, com certeza, ele já estava desgastado também no cargo. Não só a crise que a Netflix está passando é a razão para ele ter saído, né, desse cargo. Greg Peters foi promovido a co-CEO ao lado de Ted Sarandos, com Bela Baharia e Scott Stuber também sendo promovidos. Então todo mundo, né, a maré subiu um pouquinho para os executivos ali dentro da Netflix. Esse daqui, para quem não sabe, é o Reed Hastings. Então aqui, ó, o Reed Hastings, que cofundou a Netflix e liderou o comando de Hollywood em uma estratégia de streaming primeiro na última década, está deixando seu cargo de co-CEO da gigante de mídia, mas permanecerá como presidente executivo, informou a empresa nesta quinta-feira. Como parte da sucessão, o COO Greg Peters se tornou co-CEO ao lado de Ted Sarandos, que ocupa esse cargo desde julho de 2020. Isso é uma observação importante também. O Ted Sarandos entrou como co-CEO em 2020. Ele era, se não me engano, CCO, que é Chief Content Officer, né? Então ele trabalhou como CCO por bastante tempo e aí ele foi promovido, digamos assim, ao cargo de co-CEO. Então eu falei anteriormente, mas só corrigindo aqui, né? Não foi sempre uma dualidade ali de CEOs, isso começou no ano de 2020.
E aqui em comunicado, Hastings disse que o plano está em andamento há algum tempo, desde a subida de Sarandos e Peters há 2 anos e meio. Foi um batismo de fogo devido à pandemia e aos recentes desafios em nossos negócios, escreveu Hastings em um post no site da Netflix, mas ambos administramos incrivelmente bem, garantindo que a Netflix continue a melhorar e desenvolvendo um caminho claro para reacelerar nossa receita e crescimento de ganhos. Portanto, o conselho e eu acredito que é o momento certo para concluir minha sucessão. Peters, em particular, tem assumido responsabilidades adicionais na empresa, incluindo 3 principais prioridades: o lançamento da camada de publicidade, seus esforços de jogos e sua futura repressão ao compartilhamento de senhas. Então essas são as prioridades, como eles mesmos estão falando aqui, e eu acho que esse negócio de impedir o compartilhamento de senhas ser uma das prioridades da empresa mostra que realmente os números não estão sendo ideais, e que eles estão tentando de qualquer forma lidar com isso. E aqui o Rich Greenfield falou: Reed vem preparando o Greg para esse trabalho há anos. Esta é uma combinação de uma pessoa de produto e uma pessoa de tecnologia em Greg com uma pessoa de conteúdo em Ted. Como eu disse, ele era o CCO da Netflix e não o CEO, que ele assumiu o cargo em 2020. A Netflix é o casamento entre conteúdo e tecnologia e é importante transmitir isso. Isso é Reed reconhecendo que a Netflix é mais que Reed Hastings, o que é admirável para um setor que deixou o ego atrapalhar o tempo de sucessão e de novo. Então isso é muito importante, essa é uma frase até impactante aqui do Rich Greenfield. Isso é o Reed reconhecendo que a Netflix é mais do que o Reed Hastings. Isso mostra que possivelmente o Reed Hastings tem um ego muito grande ali nos bastidores e que finalmente ele está reconhecendo que a sucessão pode não ser algo ruim para a empresa, que a empresa Netflix cresceu muito e está acima da figura dele. E além disso, Hastings anunciou que Bela Bahária foi promovida a diretora de conteúdo da Netflix e Scott Stuber foi nomeado presidente da Netflix Film. Quero agradecer a Reed por sua liderança visionária, orientação e amizade nos últimos 20 anos, disse Sarandos em comunicado. Desde que Reed começou a delegar a gestão para nós, Greg e eu construímos um forte modelo operacional baseado em nossos valores compartilhados e abordagem de crescimento semelhante. Estou muito animado para começar este novo capítulo com o Greg como co-CEO. E aqui, um ponto importante, em conexão com as mudanças, Hastings terá um corte salarial significativo de 34 milhões de dólares para cerca de 3 milhões de dólares, enquanto Peters ganhará cerca de 33,6 milhões de dólares. Então é interessante, o Reed Hastings sai do cargo, o Greg Peters ganha praticamente todo o dinheiro que ele está deixando de ganhar, só que provavelmente o grosso do dinheiro do Reed Hastings não vem do cargo que ele possuía dentro da empresa, muito provavelmente o dinheiro dele vem das ações da empresa, vem da participação dele ali dentro. Aqui, eles concluem basicamente isso. Hastings, é claro, já é um dos maiores acionistas individuais da Netflix. A saída marca o fim de uma era para a Netflix, embora Hastings, como presidente executivo, continue desempenhando um papel importante no futuro da empresa. Uma observação bem relevante, que o Jeff Bezos também fez o mesmo na Amazon. Então o Jeff Bezos fez exatamente a mesma coisa. Eu me lembro, que as notícias saíram algum tempo atrás, que o Jeff Bezos estava saindo, do cargo de CEO. No meu caso, estarei ajudando Greg e Ted e, como qualquer bom presidente, serei uma ponte entre o conselho e nossos co-CEOs. Escreveu Hastings na quinta-feira. Também vou dedicar mais tempo à filantropia, isso todos praticamente que largam esses grandes cargos acabam fazendo, e continuar muito focado no bom desempenho das ações da Netflix. E aqui eles citam, eu nem tinha lido até o final aqui essa reportagem, eles citam basicamente o que eu já tinha citado. Hastings começou a Netflix em 1997 com Mark Randolph, então realmente eu me lembro bem pelo menos dos nomes, e supervisionou todas as manobras estratégicas desde então, desde se apresentar como a maior locadora de DVD online do mundo, até encontrar maneiras de enfrentar e finalmente derrubar a rival Blockbuster. Os locatários de filmes estão fartos com dados de investimento e multas por prazo, proclamou Hastings uma vez. E aqui ele continua listando basicamente a história inteira da Netflix, Eu também não vou recapitular a história da Netflix aqui para vocês. Se vocês quiserem, eu faço isso em um vídeo separado. Então, pessoal, obviamente essa é a maior notícia do entretenimento até agora em 2023, uma notícia extremamente importante. No finalzinho de 2022, a gente viu o Bob Iger retornando à Disney
né, deixando o Bob Chapek de lado, a Disney completamente tirando o Chapek da jogada e o Bob Iger retornando. E eu acho que essa notícia agora é tão relevante quanto, porque pode estar mostrando uma mudança de mentalidade dentro da empresa. Obviamente o Reed Hastings, como ele mesmo fala aqui, eu acredito 100%, ele já tinha um plano de sucessão em andamento, mas essas coisas sempre acontecem no momento certo, né? Digamos assim, a gente sempre tem que analisar o momento em que as coisas estão acontecendo e com certeza a crise da Netflix com certeza influenciou um pouquinho, deu um empurrãozinho para esse processo de sucessão ser um pouquinho mais acelerado. Mas parece que o Greg Peters e o Ted Sarandos são dois caras extremamente capacitados, então com certeza a Netflix continua em boas mãos. É uma empresa muito bem, né, organizada, é uma empresa que funciona muito bem, o aplicativo é sensacional, né, é de longe o melhor. Eles continuam trazendo conteúdo de uma forma quase inacreditável, parece que a cada semana chegam ali 20, 30 conteúdos diferentes. Não dá para entender como que eles produzem tanta coisa. Então o Greg Peters e o Ted Sarandos obviamente vão ter um grande desafio pela frente, agora sem o Reed Hastings no cargo de co-CEO. Mas de qualquer forma eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham a respeito desse assunto. Vocês acham que é uma boa decisão? Vocês não acham? Vocês nem conheciam o Reed Hastings? Eu concordo que ele não é uma figura tão visível assim, né, como alguns outros CEOs que a gente vê por aí. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar muito mais a respeito do CEO da Warner Bros. Discovery do que vocês ouviram falar a respeito do Reed Hastings. Então ele não é uma figura tão vocal assim, né, até nas earnings calls aí, geralmente quem fala um pouco mais é o Ted Sarandos ou até os outros executivos, o próprio Greg Peters, mas o Reed Hastings dá a palhinha dele ali, mas ele não quer chamar muita atenção. Então eu acho que é uma decisão bastante interessante. Então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.